pastor e eu trabalho aqui também na região administrativa aqui da parte da Zona Leste de São Paulo, parte da Norte. Sou responsável pela área de jovens, universitários e música aqui dessa geografia aqui de São Paulo. Bom, a gente vai separar esse tempo agora. Eu queria pedir a sua atenção, para a gente conversar um pouquinho sobre um tema muito atual. Na realidade, para ser bem sincero, está até na moda, está em alta esse tema que vamos conversar agora. Apesar de ser uma crise dentro de qualquer segmento, seja ele institucional, político, igreja, não importa, ele sempre vai ser uma grande necessidade onde quer que a gente esteja. A gente vai conversar um pouquinho hoje, a gente se inscreveu pensando nesse tema, espero que sim, e não tenho nenhuma intenção de esgotar o tema, essa não é a minha intenção, é compartilhar um pouco da minha pequena experiência. Acredito que vocês, ou tem muitos que têm uma experiência bem mais larga nesse tema, mas eu acho que é trocando a experiência que a gente cresce, é assim? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como conquistar e como fidelizar voluntários. Eu não sei se com você é assim, eu já ia pedir um voluntário para passar aqui no computador, não sei se alguém vai levantar, imagino que sim, né? Porque no voluntário ele é feito geralmente em cima de uma necessidade. Quando surge uma necessidade, se requer voluntários. Porque as pessoas encarregadas por fazerem aquilo que tem que ser feito, geralmente não são suficientes para atender a demanda daquilo que estamos precisando que seja feito. É por isso que existe a necessidade gritante, urgente, repito, em qualquer segmento da sociedade, de voluntários. E hoje à tarde vai conversar um pouquinho sobre como conquistá-los. Vou dar algumas sugestões que eu tenho vivenciado, experimentei ao longo desse tempo. Como fidelizá-los, é muito importante, porque também muita gente conquista, mas não fideliza. Esse grupo tão especial, que certamente é provável que você não tenha uma equipe paga na sua igreja, na sua comunidade. É bem provável que você também não tenha um orçamento para isso. E mesmo se tivesse, contrariando o que eu estou querendo dizer agora aqui para vocês, seria essencial, por uma questão que eu vou tentar descrever a você nessa tarde, uma necessidade humana. Há algo dentro da gente que pede para fazer coisas em especial sem serem pagas. Daí nasce o voluntariado. Ok? Já dei uma dica, até adiantei no final da palestra, né? Nem vou fazer isso. Mas percebam que, embora seja hoje muito difícil, pareça ser muito escasso, pareça lá no seu trabalho, no seu projeto, no seu desenvolvimento na sua comunidade, dentro ou fora da sua comunidade, lá na sua igreja, não importa. Você e eu sempre vamos ser confrontados com essa realidade de que parece que está faltando gente o tempo todo, né? Parece que nunca tem gente suficiente, parece que você está sempre sozinho lá, gritando como uma gotinha caindo no meio do oceano, parece que não faz nem cosquinha, né? Bom, se você está aqui, hoje pela manhã, uma tese pessoal, tá, gente? Se você está aqui hoje à tarde, poderia estar em qualquer lugar, e veio se dispor a aprender a servir mais, eu acredito piamente que provavelmente tem mais gente que tem você em algum outro lugar também, com essa mesma necessidade que você tem, que te trouxe até aqui. Eu espero que isso te dê paz e tranquilidade, porque se você aceitou, se você de alguma forma quer servir, acredite, você não é um ET, você não é o único que está aqui perdido com essa necessidade. Ok? Então a gente vai responder algumas perguntas, são 3 perguntinhas, vamos ter uma introdução e depois a gente vai para a conclusão com algumas orientações sobre como conquistar e sobre como fidelizar. Tranquilo? Tudo bem? Então esse é o nosso tema, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele hoje à tarde, tá bom? Espero que funcione, não tá, senão voluntário vai ter que se levantar e dar no da gente, porque aqui tudo é voluntariado, tá bem? Vamos lá, ver se está certo? Bom, vamos para a definição, que é importante termos uma definição, pelo menos, né? Do que é um voluntário, do que é desenvolver uma atividade de voluntariado, ok? Eu vou ler para vocês, respeitando a nossa gravação, tá? Cidadão que, motivado por valores de participação e solidariedade, doam seu tempo, trabalho e habilidades ou talentos de maneira espontânea e não remunerada em prol de causas de interesse social e comunitário. Essa é uma boa definição do que é um voluntário. Alguém tem alguma coisa que chamou a atenção que está aqui nessa definição? Parece muito óbvio, né? Não é? Mas
me chamou a atenção o fato de saber que são pessoas que são motivadas de alguma forma a ajudar alguém que precisa. E tem amor. Que tem amor, motivação, seja amor. O que mais? Paciência. Paciência, disposição, desprendimento, né? Proatividade. Tem que colocar um monte de coisa de definição aqui. Quem sabe até, se tivesse tempo, seria uma boa você, quem sabe, fazer uma definição de voluntariado. Eu gosto dessa parte quando diz que é uma atividade espontânea e não remunerada. Pessoas que fazem o que tem que ser feito para poder ajudar alguém, uma comunidade, pelo simples prazer de servir quem precisa, sem querer remuneração. Sem querer. Não nada, tá, gente? Ajudar sem querer. Mas remuneração então. Ok? Porque você nada no final vai ser por quê, tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, outra definição, o que é ser voluntário? Achei interessante isso aqui também, de um dicionário: feito espontaneamente por vontade própria, sem constrangimento. Quando alguém é constrangido a fazer, deixa de ser voluntariado. O fato de ser espontâneo não quer dizer que alguém não tem que despertar o interesse. Ou criar em alguém a necessidade de fazer algo que precisa ser feito. Ser espontâneo não quer dizer que não tem que ter intencionalidade, entende? Mas é um feito espontâneo e também algo sem constrangimento. Outra definição, a gente fecha essa parte de definições, tá bom? Vou ficar, quem sabe, mais definições, acho que facilita mais nossa compreensão sobre o tema. Doar seu tempo, ser voluntário é doar seu tempo, trabalho e talento para causas de interesse social e comunitário. E com isso melhorar a qualidade de vida das pessoas daquela comunidade. Isso é ser voluntário. É alguém que se dispõe a desprender do que tem, seja ele o que for. Nem sempre é recurso. Nem sempre às vezes tem até habilidade. Se é algo assim especial. Mas ele gosta de fazer uma coisa bem feita. Ele gosta de especialista. Aí ele descobre, cara, eu posso abençoar alguém, ajudar alguém. Não sei dizer. Entende? Mas, em outras palavras, é a capacidade de alguém de se dar, de se doar, com o que tem nas mãos, independente da idade, independente de quem é, ou do seu currículo, para poder melhorar a qualidade de vida de alguém. Legal. Tranquilo aí? Essa é a definição sobre voluntariado. Alguém deve ter acompanhado ao longo desses últimos meses aí, né? Sendo as conversas aqui, viram ou não? Alguém foi no Nordeste esses dias? Foi no Nordeste? Não, fui na TV. Beleza, eu também fui, muito legal. Não achei nada disso, graças a Deus. Mas acompanhei aí, pelo menos em algumas praias litorais do Nordeste, que é a minha terra. Vem muita gente passando por situações como essa. Vi pela TV, já é assustador. Imagine você chegar na praia e ter um negócio desse. Praia que um dia foi linda, limpa, paradisíaca. Imagina que situação complicada. O que você faria se você fosse confrontado com uma situação como essa? Me ajuda aí. O que você faria? Voltava para casa. Voltava para casa. Nossa, como é que eu vou remover petróleo da pai do céu? Né? E limpar, né? Ia fazer o quê? Ia gastar lã, pegar um saco e ajudar também? É, ajudar a limpar. E ajudar também aqui? Também. Achei muito bonito. Também? Todo mundo foi lá. Achou legal? Achou bonito? Interessante, né? Nada contra a sua opinião, tá? Obrigado pela sinceridade. Quem sabe se eu parasse o carro nas férias aqui, eu não faria nada. Nossa, eu vou para outra praia. Que problemão, né? Quem fez isso? Como é que pode? Um absurdo. Quem vai pagar por isso? Aí a gente começa a falar e tal, aquela coisa toda, precisando responsabilizar, mas geralmente a gente só faz isso. Só que teve gente que fez isso aqui. Mesmo aparentemente sendo algo insignificante, porque tentar tirar petróleo, gente, imagina óleo bruto de entre corais, pedras. Uma pessoa normal diria o quê? Cara, não adianta fazer nada não. Vai mudar o quê? Não dá nada. Mas esse é o espírito do voluntariado. Vê um problema, vê necessidade, ao invés de ficar de braços cruzados, achando que nada pode ser feito, ele decide fazer a sua parte. Esse garoto aqui foi para a TV, ele ficou lá um bom tempo sendo entrevistado, ganhou prêmios, ganhou bolsa de estudos, ganhou curso de inglês, ganhou viagem para todo lugar do mundo, ganhou um monte de coisa, porque o cara foi
lançou no mar, mexeu no saco de lixo, começou a limpar. Aí ele viu algumas gotas. Então, viram sendo como essa aqui? Sabe o que é interessante? É que a Força Nacional foi ativada, Marinha foi ativada. Eu fico tentando imaginar, vocês acham, sinceramente, que as forças públicas ou os órgãos públicos teriam condição de fazer cosquinha nessa necessidade? Não. Mas não o contingente todo dia da Marinha, o que você acha? Se a comunidade não entra para ajudar, se voluntários não se levantam, nada ou quase nada poderia ser feito. Eu estava no Equador algum tempo atrás, como mencionei a vocês, teve um terremoto lá, de 7,4. Foi no sábado à noite, 6h57 da noite, na hora que o pessoal entrava no hotel. Na região onde foi o epicentro, que foi na costa, teve prédios inteiros que foi ao chão, estavam cheios de gente. Foi sábado à noite, certo? Sabe quando o exército foi chegar? Nada contra o exército, gente. Final do domingo. Sabe quando as equipes de resgate, bombeiro e ajuda de outros países foram chegar, inclusive o Brasil? Segunda, 7 da manhã. Não, teve gente que foi resgatada ainda com 72 horas, um senhor, milagre. Mas a maioria realmente poderia ter outra chance. Sabe quem foi arrancar os escombros? Colegas meus ficaram exaustos, assim, não aguentava mais nada, só de levantar concreto. A gente morreu no meio da rua, andando, tremor, vinha pedaço de concreto e morria na hora. Então percebam a necessidade do voluntariado, percebam a necessidade de pessoas que se levantam para fazer aquilo que precisa ser feito. É imprescindível voluntariado em qualquer lugar ou área da sociedade. E não é diferente também na igreja. Então percebam que se a comunidade não se levanta para fazer o que foi feito, olha quanta gente se levantou, gente. Máquinas e tal, mas foram os voluntários, e o Exército sabe disso, a Marinha sabe disso, que fez toda a diferença. E alguns sem nem material próprio, só com a boa vontade, desprendimento e coragem, né? Para poder fazer o que tinha que ser feito. E para que você se sinta mais animado, não sei se você sabia, são dados até antigos, tá, gente? Mas 3 em cada 10 brasileiros já realizaram alguma ação de voluntariado no mundo. Muitos deles realizaram no seu próprio país, ou na sua própria região, mas já saíram para fazer voluntariado em algum lugar do mundo. Voluntariado no mundo, esse foi no Brasil, agora no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas são voluntários em todo o mundo, e a maioria trabalhando em seu próprio país, em seu próprio bairro, em sua própria cidade. Então eu percebo que há muita gente disposta, bastante gente disposta. Geralmente quando há catástrofes, quando há grandes eventos, gente se mobiliza, gente abre a casa, não é só por uma questão de ganhar alguma coisa, é voluntário mesmo. Diante da necessidade, muita gente se levanta para poder ajudar e poder colaborar. Não é legal poder saber que há uma quantidade de pessoas tão grande como essa, se dispondo a ser voluntário também? E eu estou te falando isso aqui de propósito para que você, quem sabe, arranque. Ah, Fabrício, pastor, você está falando aí, mas é bonitinho falar, mas na minha igreja é diferente. Lá na minha comunidade é diferente. Lá na minha sociedade, do meu bairro lá é diferente. Esse negócio está bonitinho, mas lá, gente, não é. É estatística, é fato. E você, quando tiver dúvida disso, se olha no espelho. Porque se você decidiu servir de forma voluntária, tem mais pessoas querendo também fazer a mesma coisa que você. Ela aqui? É igual no hospital, a gente vai no hospital aí, qualquer hospital, você chega lá, vê que tem tanta gente ali, voluntário, né, que está fazendo ali voluntariado de graça ali, ajudando a gente. Aí você pergunta uma coisa, onde é essa sala, tem alguém para te explicar, tudo, e vai por aí. Então, o voluntariado está presente em muitas das grandes ações do mundo, coisas locais, coisas gigantescas, coisas que são essenciais para a comunidade continuar e ter uma melhor qualidade de vida, ou voltar a ter uma melhor qualidade de vida. Um dia, um membro chegou para um pastor, sabe que o pastor trabalha com voluntariado, né? Muitos irmãos, eles estão lá e ajudam com seus dons, seus talentos. E um dia, um membro, também era ativo, mas um dia chegou no pastor e disse assim: pastor, você não se incomoda, não? Você não se sente culpado, não, de, por exemplo, desafiar uma dona de casa que trabalha fora, tem 3 filhos, depois quando chega tem que limpar a casa, para que ela também seja voluntária na igreja? Que cara de pau é essa, né, pastor? E, aparentemente, parece que foi uma pergunta realmente quase que impossível de ser respondida.
é claro que isso não gerou nenhum tipo de sensação de culpa naquele líder daquela comunidade. Porque ele sabia o valor do voluntariado. Afinal de contas, será que voluntários são para pessoas que são desocupadas, não têm o que fazer, não têm ocupação, não têm plano nenhum? O que é que você acha? Você acha que poderíamos exigir, como já mencionei, de uma dona de casa que tem jornada tripla, às vezes muito mais do que isso, para que ela se envolva ainda em algum projeto de voluntariado? Será que seria justo? Será que não seria se sentir culpado? Imagina, já viu, não sei se tem alguém que trabalha nesse segmento, já viu caixa de supermercado? Trabalha horas, alguns vão me atender, estão lá já nas últimas, desmaiando, já 9, 10 da noite, às vezes de madrugada. Como pedir para alguém como essa pessoa aí, para que ela seja uma voluntária? Parece meio que explorador, entende? Soa meio que cara de pau mesmo. Como é que eu vou pedir para alguém que já tem uma vida tão ocupada, tão difícil? Imagina um cara desse aqui operando máquinas durante 8, 10 horas. Às vezes até mais, aí tira uma folga, 2 dias seguidos, assim por diante. Como exigir de alguém assim, para que ele seja voluntário? Como exigir para um médico que vira plantões, passa 6, 8, 12 horas fazendo uma cirurgia? Aí você diz, mas ele ganha muito, mas trabalha muito, não é pouco não, é muita responsabilidade. Pedir para que o médico já faz um trabalho aparentemente já lindo, necessário, para que ele, além do que faz, que já é lindo, ser voluntário? Como pedir para um empresário que tem uma jornada de trabalho geralmente difícil, estressante, com coisas que tem que resolver o tempo todo, e às vezes até pode ser tentado a só ajudar com recursos, que já é legal, mas ser desafiado para que ele mesmo também assuma uma postura de voluntariado? E o que dizer de um vendedor ambulante, que passa dias e dias, às vezes tem que rodar vários quilômetros a pé para poder vender e manter o sustento da sua família? Como exigir de alguém que faz esse trabalho como esse, tão forte, tão desgastante, com o sol quente na cabeça o tempo todo, para que ele seja um voluntário? Como pedir para um juiz, que às vezes passa por tantas dificuldades, com ameaça de morte e tal, com tantas responsabilidades que tem que resolver? Seria viável você envolver alguém como uma cabeleireira que passa ali horas e horas para que no final de semana ela também dê mais aulas de como cortar cabelo? Parece meio insano, não parece muito lógico pedir para uma professora, depois de horas de trabalho, não vai ter tudo aqui não, tá gente? Mas depois de horas de trabalho, pedir para que ela, quem sabe, ajude um projeto de educação na igreja, ou quem sabe, departamento infantil da igreja, ou em um projeto de alfabetização de adultos na igreja. Imagina, seria meio que, cara, será que não é explorar as pessoas? Como desafiar um estudante universitário que está aí no pique ali de fazer um TCC, ou um mestrado, ou um doutorado? Sobra tempo para poder se envolver? É possível se envolver? Como desafiar uma enfermeira que toca plantões após plantões, muitas vezes sendo maltratado ou maltratado? É possível alguém se envolver? E o que dizer de pessoas como essa, que vivem o tempo todo profunda adrenalina, de risco, de morte, o tempo todo? Como convidar alguém para poder se envolver ainda com adolescentes, sendo que essa é a diária ou a dinâmica da vida dele o tempo todo? Parece aparentemente realmente meio que desafiador você desafiar dentistas para que eles usem o seu talento, a sua habilidade para poder servir a comunidade. O que dizer desse grupo aqui? Pastor, isso aqui deveria ter o maior salário, né, pastor? Porque os caras entram no fogo, literalmente. Doam, às vezes, até a sua própria vida. Como pedir para que eles sejam um voluntário? Lembra? Tem uma atividade não remunerada para poder abençoar a sua comunidade. O que dizer de um aposentado que já trabalhou a vida toda, dedicou tempo da sua vida, e no final da vida alguém ainda vai lá e diz, olha, Deus conta com você. A comunidade precisa de você. Imagina que soa meio que absurdo, né? E o que dizer daqueles que passaram uma vida toda trabalhando? É possível envolvê-los? O que dizer dos jovens, que muitas vezes sem currículo são subestimados como se não pudessem fazer muita coisa? O que dizer dos adolescentes, que aparentemente não sabem de nada? Será que não? A grande verdade, gente, é que todas essas pessoas, todas, sem distinção, independente da sua área de atuação, independente do seu trabalho desenvolvido, estressante ou não, bem recompensador a nível de dinheiro ou não, todos eles têm algo em comum. E essa é a conclusão que um pesquisador chegou. E
Bill Hybels, ele traz a nós uma grande contribuição que nos deveria refletir muito, fazer refletir muito sobre a realidade e a necessidade que nós temos enquanto líderes de, sim, desafiar as pessoas, independente da jornada de trabalho que elas têm, independente do trabalho e da contribuição social que elas já dão à comunidade. Temos o grande privilégio de dar a elas o prazer de encontrar significado e propósito para a sua própria existência. Como? Note, essas pessoas, referindo-se a todos aqueles que trabalham de forma estressante, independente da sua função, repito, essas pessoas, referindo-se aos que trabalham, são honestas o suficiente para admitir que sua vocação secular, sua atividade remunerada, seja ela fixa ou não, autônoma ou não oferece o verdadeiro sentido para satisfazer as necessidades mais profundas que revolvem a sua própria alma. E eu tenho visto isso. Eu tenho visto desembargadores limparem o chão de alguns centros para servir. Eu tenho visto dentistas que depois de uma jornada intensa de trabalho, mesmo assim dedicam 10, 12 horas aos finais de semana para poder servir a quem não pode pagar. Eu tenho visto pessoas com pouca formação acadêmica fazendo coisas que pessoas que têm doutorado não conseguem fazer. E tendo a alegria e a satisfação que pessoas que não entenderam o valor e a necessidade de servirem, serem úteis a quem precisa, nunca terão. Mas, por mais interessantes e úteis que sejam as atividades seculares na área profissional que a gente possa desenvolver, nada será capaz de satisfazer essa necessidade intrínseca de cada ser humano, repito, independente da idade, de ser útil, de poder servir, de ter sentido e propósito na vida. Por isso, não se sinta culpado. Aquele líder espiritual, lembra do pastor? Ele disse, eu li lendo o livro dele, ele nunca se sentiu Oi? Acho que vai fazer barulho. Finge que está tudo climatizado, tá? Tá tudo bem. Mas assim, a ideia aqui é não se sinta culpado em nenhum momento. Porque eu poderia aqui, se tivesse tempo, deixar muitos aqui falarem, era provável que nós escutaríamos coisas lindas, porque só quem serve de forma abnegada, desprendida, só quem descobriu o prazer de servir sabe o valor do que é. Mesmo depois de ter uma vida puxada e cansativa, o prazer do que é ser útil a alguém. Nunca se sinta culpado, repito, nunca se sinta culpado em desafiar alguém altamente ocupado para ser útil. Porque é isso que vai dar sentido à vida delas. Não tenha dúvida disso. É provável que essa também seja a sua experiência. Uma vez um ancião da igreja falou para mim assim, que melhor você pedir para uma pessoa ocupadíssima para exercer um cargo voluntariamente do que alguém que não tem ocupação nenhuma. Alguém já disse exatamente. Está correto. Deus não procura os desocupados. Ele procura os bem ocupados. É provável que eles otimizem e utilizem bem melhor o seu tempo que aquele que não tem nada para fazer. E embora a gente viva num mundo capitalista, secularizado, que vive em torno disso aqui, o tempo todo, gente acha, e Salomão, no livro de Eclesiastes, não falou diferente disso. Ele fez toda essa rota que vou mostrar aqui agora, em busca de recursos. Tem gente que acha que vai encontrar sentido na vida, prazer para viver, se ele tiver muito dinheiro. Nada contra o dinheiro da gente. Mas tem gente que tem muito e não tem sentido, prazer e propósito na vida. Tem gente que vive em busca de poder, sabia? Poder, poder, poder. E acha que se tiver muito poder, ele vai poder realizar ou encontrar realização na vida. Outros vivem em torno do prazer. Quanto mais prazer eles têm, seja ele qual for, quanto mais prazer, mais satisfação ele vai ter. E tem muita gente buscando prazer em muitas coisas, ou com o seu próprio corpo, e vai ao mais profundo e não encontra esse prazer. Tem gente que vive o tempo todo em busca de fama, querendo ter seu nome escrito em algum lugar, para se tornar uma pessoa memorável. E depois que chegam àquele lugar ao sol, parece que tudo passa a perder o sentido. Não é meio estranho isso? Estou falando alguma coisa aqui sem sentido ou vocês percebem isso também? Tem gente que vive o tempo todo assim, ó,
buscando notoriedade, sabe? Ser visto. E se respira, ele quer que as pessoas saibam que ele respirou. E faz de tudo para ter seguidores, e mais seguidores, e mais seguidores. Aí depois que tem muito seguidor, ele não quer ter mais seguidor. Ele quer ser muito famoso, depois que contra a fama, ele quer andar e ter privacidade, aí não pode mais. É estranho isso, né? Não é à toa que nós encontramos pessoas o tempo todo correndo, como diz a Bíblia, e chegam à conclusão que a Bíblia já dizia muito tempo antes, que tudo isso é correr atrás do vento. Não passa de vaidade. E que geralmente, em via de regra, por mais difícil que seja a natureza humana, que busca e vive em torno disso que acabei de te mostrar. E você sabe disso. Tem gente que acha que motivar o seu filho a ser voluntário no final de semana vai prejudicar ele na faculdade. Uma vez eu convidei uma garota para dedicar um ano da sua vida a Cristo. Os pais fizeram um complô, quase ameaçaram ela de não ser mais filha dela. Chegaram a dizer que se ela fosse, não voltasse mais. Como é que pode deixar de trabalhar? Tinha acabado de somar. Era uma dentista, uma cirurgiã dentista. Que absurdo! Depois de um ano, aí ela começou a perceber, quando voltou para casa, nossa, se eu soubesse o valor do serviço, eu nunca teria impedido, nem tentado desanimar minha filha de se envolver em algo que iria enobrecer a sua própria vida. A grande verdade é que nós não fomos criados para correr atrás do vento. Você e eu não fomos criados para viver em torno somente dessas coisas. Porque a vida não vai ter sentido ou propósito nessas coisas. Por isso é correr atrás do vento. Não sei se você já viu essa série, recomendo, tá? Não sei se alguém já viu, se gosta aí, Netflix ou YouTube e tal. Uma série muito legal sobre um dos homens mais ricos do mundo. Eu assisti, são 4 episódios, chama O Código de Bill Gates. Não sei se você sabia, mas esse homem já foi um dos homens mais ricos do mundo, com a famosa Microsoft, que fez computadores e grandes programas para o mundo todo, dominou o mercado por muito tempo, até chegar a Apple e outras mais concorrentes. A grande verdade é que esse homem, e é curioso essa série, porque esse homem tinha uma mãe que era filantrópica, ela vivia servindo as pessoas, e ele decidiu, já depois de não saber mais o que fazer com seu dinheiro, e você diria, mas como é que pode? Não encontrou satisfação nisso? Não encontrou. Decidiu dedicar tempo e a sua própria vida, segundo ele, a um dos projetos mais ousados da sua vida. Em uma das regiões da África, decidiu para lugares que não tinha saneamento nenhum, não tinha nem onde fazer necessidades básicas, não tinha água potável, não tinha nada. Decidiu desenvolver um dos sistemas de esgotos mais eficientes do mundo, onde as próprias fezes se tornam energia para poder purificar a própria água da comunidade. Não sei se você sabia, mas esse que você também toma, tá? Só que é limpa também, está tudo no processo. Só que fazer isso em um grande complexo como São Paulo, ou como cidades pequenas, que tem uma certa infraestrutura, é bem diferente de fazer isso onde não tem nada, E ele gastou milhões, para poder melhorar a vida de pessoas no Quênia. E agora tem trabalhado, foi barrado por toda a questão política, está sendo desafiado a criar energia limpa. Porque já descobriu que, no sentido que vamos, o mundo vai se explodir todo. O que leva uma pessoa como essa, que teria tudo para não pensar em ninguém, que teria tudo para pensar no próprio umbigo, que teria tudo para estar preocupado em investir seu dinheiro, seus recursos, tempo e estudo em coisas que iriam beneficiar a sua própria vida, ou a sua própria empresa ou companhia, dedicar tempo. É só para aparecer na fotinha? Ele não precisa mais, gente. Há uma necessidade dentro da gente que nos impulsiona a buscar propósito e significado. Isso vai desde a pessoa mais pobre que você possa imaginar, a pessoa mais rica do mundo. Porque servir dá sentido à nossa existência. O que leva pessoas a se desprenderem do seu tempo para isso. Essa foi a minha primeira equipe de voluntariados que eu tive. No ano de 2007, no mês de julho. Decidiram dedicar, vendo essa foto me fez voltar no tempo. Garotos, 16 anos para cima, decidiram dedicar 30 dias das suas férias para serem voluntários em uma comunidade pequena, próxima a Teresina, capital do Piauí. O plano deles era servir a comunidade, construir um auditório, uma igreja em 30 dias e dar a algumas pessoas o privilégio de conhecer a Cristo.
porque também separavam tempo para poder abrir a palavra de Deus para elas. Foi a primeira equipe da Missão Caleb que eu participei, antes de surgir todo esse movimento da Missão Caleb, que hoje tem mais de 200 mil voluntários só na América do Sul, todo ano. Tem aqui alguns, esse aqui é pastor hoje, esse aqui é um grande jornalista no estado, esse aqui também é outro pastor, esse aqui também agora é esposa de pastor, outros seguem fazendo o seu trabalho, hoje são líderes na igreja. E, por favor, não peça para que eles contem a história de ninguém. Por quê? Porque eles têm a sua própria história de serviço. E descobriram desde muito cedo o prazer e o significado que eles podem ter na vida, que é servindo os outros. Servir outras pessoas, ser útil na vida delas. Amar as pessoas é o que traz necessidade ou sentido à vida. Essa foi outra equipe que eu tive o prazer de coordenar já no Equador. Essa aqui pediu demissão. O patrão disse, não peça, não, vou pedir, eu vou dedicar 1 ano de minha vida para ser voluntário. Sabe o que o patrão disse? Pode ir. Quando você voltar, o emprego está aqui te esperando, tá? Amém. Sabia que em Brasília é critério de desempate? Em Brasília, quem tem mais horas de voluntariado? Concursos públicos em Brasília, quem tem mais horas de voluntariado. Se esse for o critério, se está empatado, se ele apresentar que é voluntário, ele entra no emprego federal. E não é à toa que muitas pessoas hoje têm dedicado tempo para servirem. Tem aqui 4 brasileiras, alguns deixaram mestrado, deixaram trabalho. Essa aqui, a Sara, segue lá até hoje, como voluntária. E não é no mínimo estranho ver pessoas se desprendendo. Só um detalhe, eles pagaram sua própria passagem. Cerca de R$3.500 para ir, mais R$3.500 para voltar. Para serem voluntários. Não é no mínimo estranho? A grande verdade é que não tem parado por aí. Muitas pessoas têm que se levantar. Eu tive o prazer agora em 2018 cuidar de outra equipe de pessoas que tiveram também. Lembra daquela dentista que eu falei? Essa daqui. Essa daqui os pais não queriam que ela viesse. Porque tinha acabado de formar e ia fazer 2 concursos. Eu disse, se vier, não vai para o concurso, tá? Esses são critérios do projeto. Projeto chamado 1 Ano em Missão. E eles tiveram uma experiência incrível em poder ser útil à vida das pessoas. Essa outra equipe aqui, essa é a mesma em 2018, essa aqui agora 2019. Teve gente aqui também que deixou o trabalho, esse aqui deixou o trabalho, esse aqui trancou a faculdade, essa aqui terminou agora direito, acho que o Renilson conhece também. E decidiram ser úteis, servir. Eu recebi uma mensagem dessa aqui, que é a Carol, não dá para mostrar aqui, ela dizendo, pastor, eu encontrei significado na minha vida por ter decidido ser uma voluntária. Minha visão de mundo é outra, ela é de Manaus. E trancou a enfermagem para poder vir servir aqui em São Paulo. Não é no mínimo estranho ver pessoas decidindo serem voluntários? Por que pessoas faziam isso? Por que Bill Gates decidiu dedicar tempo a isso? Por que jovens decidiram dedicar tempo ao voluntariado? Porque descobriram que o voluntariado traz satisfação. Eu tenho visto muitos jovens se levantarem, servirem a sua comunidade. Com ações simples, como uma pequena feira de saúde. Pessoas têm a sua vida impactada para o resto da vida com um contato simples. Um abraço despretensioso. Tem feito diferença na vida de muita gente. Essa equipe de jovens todo ano entrega 50, 60, 80 cobertores no período de frio. Agora, no último março, saíram para entregar comida. Entrei em cada buraco debaixo de viaduto para entregar comida. Orando com pessoas 1, 2 horas da manhã. A mulher chora, meu Deus, vocês vieram de onde? Vocês são de verdade mesmo? Porque jovens se levantaram para poder serem voluntários. Muita gente tem se levantado. Essa equipe aqui, não dá para ver ele aqui atrás, lá atrás. Ele decidiu, literalmente, reformar a casa dessa senhora aqui. Agora está linda aqui atrás, mas ela estava destruída, completamente destruída. Ela e mais 2 filhos viviam dentro do próprio quarto há vários anos. Os filhos já tinham mais de 20 anos, dormindo lá, porque não tinham onde dormir. A esposa abandonou desde muito cedo. Você diria, essa pessoa não queria nada com Deus, ou não queria crescer, estudar. Como é que pode? Como é que vai ajudar alguém assim? Parece preguiçoso, né? Só que alguém decidiu se levantar, não, eu vou fazer uma coisa. E decidiu, e eles reformaram toda a casa dela, toda. Colocaram piso, colocaram porcelanato, ajeitaram os quartos, fizeram mais um quarto para o filho, estava dormindo com a mãe. E ele, no momento que iniciou essa reforma com todos os jovens, gente que nunca mexeu, traçou um concreto na vida, mas aqueles aprenderam. Porque se levantaram para fazer o que nunca tinham feito.
ele teve um acidente, fraturou 2 costelas, e ele trabalhava como Uber. Você diria, mas que insanidade ele deixar a família, sustentar a família para poder ajudar alguém. Não me pergunte o que levou ele a fazer isso. Mas se você pudesse ouvir ele falando do prazer que isso deu a ele, eu não tenho dúvida que mesmo tendo deixado de trabalhar, porque ele bateu o carro que era de trabalho, com 2 costelas fraturadas, podendo até perfurar o pulmão, decidiu reformar a casa daquela senhora que há 20 anos não tinha onde dormir direito. Esse é o poder do voluntariado. Esse grupo, acho que tivesse combinado, não teria dado certo, né? Aqui está o pastor deles, que estava coordenando o projeto. Reformaram a casa de um senhor que morava literalmente ao lado de um córrego. Quando dava enchente, subia tudo, detonava tudo, estragava tudo. Eles subiram o nível da planta da casa, construíram, é isso mesmo, pastor? E entregaram um lugar digno para aquele homem morar. Quem colocou no coração deles o desejo de fazer o que tinha que ser feito? A grande verdade é que pessoas têm se levantado e feito a diferença na vida de muita gente. Essa garota aqui tentou vários suicídios. Depois da sua momento de dificuldade, ela até aceitou a Cristo. Eu me recordo de algumas ligações que recebi da galera que estava lá cuidando deles, de uma equipe de jovens, de voluntários, dizendo, pastor, a gente se reveza, a gente fica se revezando para não deixar ela sozinha, para que ela não faça besteira. E essa senhora que estava cuidando já tinha alguns filhos. Poderia muito bem dizer, eu não tenho tempo, hoje eu tenho trabalho demais. Só pessoas que sabem o prazer de servir, sabem o privilégio da sensação maravilhosa que leva, ou que tem alguém que decide fazer parte desse grande exército de voluntários. Eu tenho visto muitos jovens, acreditem, muitas pessoas encontrando significado e propósito na vida pelo simples fato de decidirem serem úteis à vida de outras pessoas. Uma pergunta, tem só mais 2 e eu termino. Por que as pessoas fazem do serviço ao próximo sua razão de viver? Por que as pessoas fazem do serviço ao próximo sua razão de viver? O que dizer dessa senhora que deixou a sua vida? Imagina. Por amar a Jesus e a si mesmo, né? Porque ninguém vai fazer uma coisa dessa se você não se amar primeiro. Isso. Porque quando a gente se ama, a gente, né, é automático. É o amor de Jesus, a gente se ama e a gente ama o próximo. Eu gosto de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, porque ela dedicou a vida a cuidar dos leprosos em Calcutá. Ela disse, nem sempre podemos fazer coisas grandes. E é verdade. Mas podemos fazer pequenas coisas com amor. Por que pessoas têm encontrado significado em servir ao seu próximo e têm encontrado razão de viver nisso? Porque encontraram no serviço ao semelhante um propósito para viver, gente. É servindo que a gente encontra propósito para viver. Usando o que a gente tem, nosso tempo, nossos recursos, por mais atarefado que a gente seja. E quando alguém descobre isso, ele encontra propósito para a própria existência. Porque alguém fez isso e colocou a gente com esse formato. Acredite você ou não, mas curiosamente, seja você uma pessoa que confessa uma fé na Bíblia ou não, pelo menos na cosmovisão da Bíblia, é assim que a Bíblia descreve, Efésios 2, verso 10. Olha, para que fomos criados? É a segunda pergunta. Para que fomos criados? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para o que, gente? Para o que, gente? Para viver uma vida egoística, individualista, centrada em nós mesmos, preocupados com o nosso próprio umbigo. É assim? A gente foi criado para isso. Você entende por que há essa fagulha no coração de cada pessoa, independente de quem é, e da sua confissão religiosa, repito, tá? Independente da sua confissão religiosa, tem se levantado para viverem e experimentarem, sentirem o prazer do que é viverem as boas obras que o Criador já fez, para que a gente viva de acordo com elas. Dos quais Deus já antemão, já tinha preparado para que nós vivêssemos de acordo com elas, experimentássemos elas. Para que fomos criados? Fomos criados para servir. Essa é a grande verdade. O Evangelho, ou a cosmovisão de Cristo, a visão de Cristo, que é admirada e respeitada por muitas pessoas, não é à toa que ela tem motivado e sido inspiração para tanta gente. Olha o que esse mesmo autor que já citei no começo diz para a gente aqui, ó.
no Evangelho ou em Cristo encontramos um novo sistema de valores que norteia e que faz a nossa vida ter um rumo completamente diferente. E nos faz parar de pensar em nós como centro e passa a nos lançar para o outro. Quando ele disse que deveríamos amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força e ao nosso próximo como a nós mesmos. Lembra de Mateus 22, 37 a 39? Os dois grandes mandamentos? Ele nos chamava para trocar a religião ritualizada. Porque tem gente que acha que ser religioso é ir para a igreja. Tem gente que acha que ser religioso é fazer parte de um grupo social, espiritual. Na verdade, quando Cristo nos desafiou a amar a Ele acima de tudo, com tudo que nós temos e ao nosso próximo, nós mesmos, Ele estava nos desafiando a deixar essa religião ritualizada, baseada em coisas que a gente faz para cumprir um pontinho lá na vida espiritual da gente, por um relacionamento genuíno, de genuíno amor com Deus, e oferecer aos outros o mesmo tipo de atenção, honra e compaixão que devemos ou que deveríamos dar a quem, gente? A nós mesmos. Quando eu entendo isso aqui, eu tenho capacidade até de trocar meu comodismo. Porque o mesmo desejo que eu tenho de viver bem vai me impulsionar a fazer outros também viverem bem, melhorar essa qualidade de vida. Eu agora estou tendo que me organizar para fazer um curso como deixar de fumar para um amigo meu, que eu fiz aqui em São Paulo. Eu fiquei, cara, como é que eu vou dedicar tempo a isso? Mas se eu amo a Ele como eu me amo, alguém já falou aqui agora há pouco, eu vou ter ânimo e motivação para fazer. Porque isso é a religião genuína que Deus quer que a gente tenha. Se esse relacionamento que eu digo que tenho com Deus só me leva a ir à igreja, ele está meio equivocado. Porém, se ele me impulsiona a oferecer aos outros o tipo de atenção, honra e compaixão que Deus ofereceu para mim, não vai dar outra coisa. Eu vou ser desafiado a fazer. Eu vou correr por causa do tempo, tá? Pode ser? Mas é incrível como muitas pessoas estão entendendo isso. Meu vizinho agora, eu conheci, seu Geraldo. Ele não confessa a fé que eu confesso. É de uma outra denominação religiosa. Nos encontramos um dia no corredor e foi muito interessante conversando e tal. Faço questão de frisar isso. E ele disse, nos encontramos no elevador, ele disse, cara, eu sinto o cheiro da comida da sua esposa, é cheirosa, ele gosta de cozinhar. A pessoa que morava aí antes gostava de comida fast food e tal, mas ela quando cozinha, entra na minha casa, eu adoro o cheiro da comida dela. Você é pastor, né? Sim. Aí eu fui me apresentar, trabalhava com jovens, aí comecei a falar de voluntariado, ele começou a falar de voluntariado também e tal, e ele disse que dava por muito tempo comida para moradores de rua no centro de São Paulo. Mas ele falava com uma paixão tão grande, sabe o que ele falava? Quando eu conheci Jesus, ele falou assim, eu descobri o que é ter sentido para a vida. Por muito tempo. Aí eu falei, tá, comida para os pobres, a gente também dá. Aí ele, que legal, pois é, pastor. Só que há 15 anos atrás, Jesus falou no meu ouvido assim, ele encheu os olhos de lágrimas, ele falou assim, é pouco demais. Ele é dono de uma empresa de jeans aqui em São Paulo, vende nas melhores grifes aqui de São Paulo, Anália Franca e outros lugares aqui. Ele acorda às 5 da manhã e por raras vezes não vi ele chegando às 8h30, 9 da noite com a sua esposa em casa. Mas esse homem, ele encontra tempo para fazer feijoada para 500 pessoas todo final de semana. Ele faz. Lembra do comida lá no centro de São Paulo? Eles decidiram fazer uma casa de abrigo para pessoas em situação de rua, aqui na Penha. Não abriga porque não tem espaço, mas eles tiram documento, eles trabalham para que a pessoa tenha emprego. Mulheres grávidas fazem pré-natal, ajudam a pessoa a retirar documentos de novo, dão alimento, comida, roupa, atendimento psicológico, psiquiatra. Não estou dizendo que dar comida não é bom, só que às vezes a gente pode fazer mais. Aí eu fiquei, eu pensava que fazia alguma coisa, né? É lindo demais ver pessoas desprendidas de tal forma, ou desta forma, que encontraram significado. Ele disse assim, por muito tempo, pastor, eu só vivi para mim.
E hoje eu encontro prazer em viver para servir os outros. Não é maravilhoso isso? É imprescindível alguém, se quer encontrar significado para a vida, a melhor forma, porque fomos criados para isso, é viver as obras ou fazer as obras que Deus já preparou para que nós andássemos. Esse meu vizinho não faz isso porque ele é bom, ele é uma pessoa maravilhosa, mas é porque Deus criou a gente para ser assim, para fazer o bem às pessoas, para ajudar as pessoas. Eu quero terminar aqui dando algumas sugestões ou dicas, porque minha intenção era fundamentar bem e, quem sabe, arrancar da sua mente qualquer tipo de dúvida com respeito à necessidade que você tem, enquanto líder, de desafiar pessoas a se envolverem no voluntariado. Como conquistar? São as últimas duas perguntas. Como conquistar voluntários? Como conquistar voluntários para se envolver no serviço de voluntariado, seja ele qual for? Eu diria a vocês, apresente o serviço ou o voluntariado como aquilo que é capaz de dar propósito a ele. Apresentar o serviço como um propósito de Deus para a existência dele. Deus nos criou para isso. Se você não, vou tratar com uma pessoa que não é religiosa, tá? Pode falar, cara, você quer descobrir o sentido da razão pelo qual você veio ao mundo? Independente de como você vem ao mundo, quer encontrar significado para a sua existência? Sirva. Não tenha medo de desafiar ninguém a isso. Essa é uma boa forma de conquistar alguém para o voluntariado. E deixa ela experimentar. Deixa ela experimentar e você vai se surpreender. Apresentar opções de projetos ou ministérios de forma clara e simples. Geralmente a gente não se envolve no que a gente não sabe o que é. Concorda comigo? Você não sabe o que é, não tem pé nem cabeça. Alguns dizem assim, mas ninguém quer ajudar, ninguém quer fazer nada, mas não sabem nem o que é. Então apresente projetos, opções de projetos de forma clara, simples, começo, meio e fim. É imprescindível para que eles usem seus talentos, seus dons, suas habilidades inatas ou adquiridas. E assim eles descubram, testando, entende? Testando e aprimorando o seu serviço para outras pessoas. Não espere pessoas perfeitas. Não espere pessoas gabaritadas. Não espere pessoas que tenham toda a habilidade do mundo para servir, porque isso não existe. A melhor forma de aprender a servir é servindo. Ponto. É isso aí. Ok? Outra dica importante para quem quer conquistar voluntários para o serviço: desafios a uma experiência de serviço abnegado por quem precisa, a fim de que eles descubram o prazer de servir. Apresente alguém que precisa. Cara, essa pessoa precisa de você, porque você é o dom, você é o presente, você é a bênção que ela precisa. E você vai se surpreender. Bill Gates, contando no código de Bill Gates, na sua série, ele disse, me doeu o coração ver crianças tomando banho nas suas próprias fezes. Porque literalmente era isso. Isso moveu o seu coração a construir um banheiro. Não é banheiro químico não, gente. É a mais última tecnologia de banheiro sem água no mundo. Desafios a serem parte ou a solução para o problema das pessoas. Desafie eles a serem a solução, ou toda ela, ou parte dela. Lembra da mulher na praia tirando o negócio lá dos corais? Desafie eles a serem a solução do problema, porque de fato é assim que Deus trabalha. Como fidelizá-las? E eu quero terminar com isso. Como fidelizar as pessoas? Perdão, aqui mais uma dica: capacitar e oferecer opções de serviço que despertem neles o senso de missão. Isso aqui é fundamental para quem quer ter voluntariados perto de você. Ofereça opções de serviço. Não dê uma opção. Descubra o problema da comunidade ou de pessoas, veja o que a pessoa pode oferecer, mas não limite. Há um leque muito grande de pessoas que podem servir nas mais variadas áreas. Agora mesmo estou mandando um livro para o Piauí, de um autor que você conhece, Jair Miranda, conhece não? Conhece? Estou mandando para o Piauí para o Correio, porque eu descobri que um garoto, que eu conheci quando era pequeno, se formou em educação física. Eu já colei nele logo, falei na igreja pela manhã, você está fazendo o quê para Deus?
Está fazendo o que para Deus? Eu tenho um projeto para te oferecer aqui, um circuito funcional que pode ser útil naquilo que você sabe fazer para Deus. Ficou me perturbando desde quando eu cheguei aqui em São Paulo. Já peguei o endereço, estou enviando para ele, enviando um projeto modelo para ele. Opções de serviço. Tem gente que não faz nada dentro da comunidade ou na igreja porque ela acha que não pode fazer nada. Acha que está esgotado, então ofereça opções de serviço. Apresente quantos, que é fundamental que terminar essa parte, como conquistar aqui, gente, que é fundamental, uma dica fundamental. Diga para as pessoas, para os seus voluntários, quanto tempo ela vai precisar desprender para fazer aquela coisa. É meia hora na semana? É uma hora? Se é um mestre na sua igreja, eu preciso de 2 horas suas no mês, tá? Viu? Você é ginecologista? 2 horas no mês. Você vai atender 2/4 no mês para mim. Ok? Deixe claro quanto tempo você vai precisar das pessoas, para que elas se organizem e vejam o que é possível. A gente acha que não é possível, porque lembra do curso Como Deixar de Fumar? A gente tem um monte de coisa, a gente acha que não pode organizar a agenda. E isso não é verdade. Porque Deus não procura pessoas desocupadas. Então, deixe claro quanto tempo ela vai precisar desprender. Você vai perceber que as pessoas vão se animar. 1 hora eu posso. Um dia na semana eu posso. Só um período da tarde está livre. Eu posso. Entende? É sério. Só fechar, pode fechar aqui. Então, como fidelizar? E eu termino com essa. Proporcione momentos de que, gente? Recreação e confraternização durante ou após o trabalho realizado. Pastor, mas aí precisa de dinheiro. Sabia que nem sempre é dinheiro? Às vezes é boa vontade. Quando eu falo de recreação e confraternização, não estou falando que tem que ser um parque aquático caríssimo. Pode ser uma manhã de domingo num sítio emprestado. Pode ser numa sala de uma casa. Só para agradecer as pessoas que estão trabalhando, se envolvendo com o projeto que você criou. Proporcione momentos de confraternização. Entende? Isso é fundamental para quem quer fidelizar. Jesus fazia isso. Outra coisa importante, reconheça o trabalho realizado individualmente. E o que mais, gente? Tem gente que pensa assim, cara, não é remunerado, não é pago, é voluntário, ser voluntário não precisa nem falar, nem agradecer. Muita gente não continua só porque ninguém agradeceu. Agradeça individualmente, quando tiver oportunidade, agradeça publicamente. Acredite, esse é um dos principais, ou a principal recompensa que um voluntário gostaria de ter na vida. Reconhecimento. Reconheça o trabalho individualmente e publicamente. Por fim, gente, olha, eu acho que por fim, dê a eles a oportunidade de que, gente? Compartilhar suas experiências de serviço a outros. Tem gente que não respeita isso, agradece e tal, mas nunca proporciona, cria uma oportunidade para que ele fale. Deixa ele falar. Deixa ele sistematizar o que ele fez, deixou de fazer, como é que foi. Deixa ele expor o prazer que ele teve de ajudar alguém. Foi cansativo, foi difícil, mas foi muito bom. Entenderam isso aqui? E por fim, gente, olha, desafios a conquistar outros voluntários através da sua própria experiência. Eu não tenho dúvida. Eu tenho experimentado isso aqui, gente. Tenho visto gente ser fidelizada no voluntariado, porque foi desafiada a ir em busca, ele mesmo, de outra pessoa, para que ele tenha o prazer de ver outra pessoa sentindo o que ele já sente. Essa é uma boa estratégia para quem quer fidelizar o seu grupo de voluntários. Vou terminar com isso aqui. Voluntário é um discípulo em ação. A melhor maneira de despertar nos outros o desejo de ser um voluntário é ser o que, gente? É o que, gente? Pastor Fabrício, esqueci de tudo. Não sei como motivar ninguém. Seja um voluntário. Não se iluda, alguém vai te olhar e alguém vai se animar só de você ser um voluntário. Você será a melhor motivação e a melhor propaganda do céu para que alguém se envolva no voluntariado. Quer que alguém se envolva no voluntariado? Seja você um voluntário. E por fim, agora eu termino. Servir é o melhor sentido que se poderia dar à vida. Então não tenha dúvida disso. Deixa essas recomendações de leitura. São livros que me ajudaram bastante, me ajudam até agora. Tem outros mais. Seria legal se pudesse lê-los e eu acho que vai ajudar muito você em ter essa visão, inspiração e motivação para que você seja lá na sua comunidade alguém que não só serve, não faça sozinho, não caia nesse erro. Desafie o máximo de pessoas possíveis. Conquiste-as.
Fidelize elas, para que elas sintam o prazer que você sente lá na sua comunidade. Ok? Deus abençoe vocês, foi um prazer estar com vocês aqui, tá?